Agora a gente vai conversar com o cantor Frejá, que na próxima semana, na próxima sexta-feira, se apresenta em BH, acompanhado do guitarrista Maurício Almeida e de Rafael Frejá, que é filho dele. Boa tarde, Frejá. Um prazer imenso a gente estar te recebendo aqui. Seja muito bem-vindo ao Conecta. Boa tarde, é um prazer também estar com vocês. Eu só queria lembrar que é dia 1º, é quinta-feira, não é sexta-feira, não. Quinta-feira. Né? É bom, feita a correção. Para alguém não chegar atrasado no espetáculo. Esse é o espetáculo do Frejá Trio. Muito obrigado aí por estar me recebendo e eu estou muito feliz de estar chegando em Belo Horizonte com esse espetáculo. A gente está começando uma turnê, fizemos alguns shows no Paraná, inclusive em Curitiba também, né, na capital, e foi muito bacana. E agora a gente está seguindo aí pelo resto do Brasil. A nossa próxima parada é Belo Horizonte, no Palácio das Artes, uma sala maravilhosa para fazer esse espetáculo, que é um espetáculo muito especial e diferente, assim, porque somos só 3 pessoas, não tem bateria, é um espetáculo mais intimista, né, com algumas coisas mais acústicas, algumas coisas mais elétricas, mas basicamente uma visão do meu repertório com arranjos novos, arranjos diferentes, né? Aproveita e conta pra gente, Frejá, como é que surgiu a ideia desse show, desse novo formato? Olha, esse show surgiu pelo seguinte, foram 2 coisas que se somaram. A primeira é que antes da pandemia eu vinha fazendo um show de voz e violão, que era um show onde eu estava sozinho no palco e ele era meio que um complemento para o show que eu faço com a minha banda, que é um show de sucessos, para cima, cheio de coisas para dançar, um show que funciona em qualquer lugar, assim, que você possa tocar, numa praça pública, numa casa de espetáculo, onde você tocar, ele funciona porque é um show muito poderoso. E esse show que eu fazia de voz e violão era um show só em teatro, um show bem delicado, bem assim, intimista, e eu tocava coisas que eu não costumava tocar do meu repertório, justamente para abrir um pouco mais esse espaço do meu trabalho de compositor, que eu sentia que estava um pouco relevado aos sucessos e tal. Só que aí veio a pandemia, veio todo esse tempo que a gente ficou preso em casa, e principalmente no começo da pandemia, eu cheguei a fazer algumas lives, e como eu estava preso em casa com meu filho, que é um músico de primeira, eu convidei ele para fazer as lives comigo, e com uma felicidade enorme, né, porque antes da pandemia ele estava fazendo um trabalho com a banda dele e tal, e eu estava justamente torcendo para que ele fizesse a coisa dele e se dedicasse a isso. Mas naquele momento estávamos ali os dois presos no mesmo lugar, então fizemos algumas apresentações os dois, e isso me deu um gosto muito prazeroso, sabe, de estar tocando com meu filho, de estar vendo ele criar arranjos junto comigo. Foi uma coisa muito bacana ver ele realmente amadurecer como músico, como profissional. Então eu pensei, depois disso, quando a gente começou a voltar, pensar no que fazer para voltar depois da pandemia, eu pensei, além de fazer o meu show com a banda, fazer esse show junto com ele e mais um outro músico, tocando aí já não um repertório só de coisas que complementassem o show da banda, mas um repertório forte, com sucessos, fazendo uma revisão da minha obra e ao mesmo tempo tocando algumas coisas mais recentes e algumas coisas que eu até nunca gravei e que posso vir a gravar mais para frente, com arranjos novos, né? E com ele e o Maurício Almeida, que é o outro músico que está comigo no palco, formar esse trio e apresentar esse espetáculo que a gente está trazendo agora para BH. Muito legal. Frejá, seu filho tem quantos anos? Ele está com 26 agora. 26. Olha, eu acho que é um tópico que eu queria entrar. Como que é essa relação com essa galera mais jovem que vai aos shows? Eu fico imaginando, porque o Frejá, ele tocou e toca no coração, né? As músicas que você leva para o show de muita gente, de muitas gerações, e pessoas que ouviam Cazuza, que ouviram Barão Vermelho. Muita gente, sim, né? E você traz isso além de clássicos que ficaram super conhecidos na sua voz também, enfim. E tem uma geração mais jovem, que está aí na idade do seu filho, ou até mais jovens que eles, que também vai ao show. E eu queria saber dessa relação. Como é que esse público chega até você? Se é ouvindo música com os pais, se é porque realmente são clássicos que são eternos, né? Como é essa relação?
É muito bacana, porque eu realmente, como eu sou um artista que tenho esse privilégio de ter atravessado gerações, né? Então eu tenho essa possibilidade, essa sorte de ter públicos de várias idades e curiosamente, como você falou, esse público mais jovem que aparece, que às vezes até mais jovem até do que o meu próprio filho, ele é um público que mistura uma coisa de os pais, ou às vezes até os avós, gostarem muito da minha música e eles escutarem isso em casa e terem se familiarizado e gostado, né, se aproximado da música, como também pessoas que eles são muito novos e começaram a pesquisar sobre coisas de música brasileira, eles estavam mais interessados e acabaram chegando em mim. Então mistura um pouco a coisa da influência dos pais e às vezes uma coisa mesmo de curiosidade daquelas próprias pessoas pela música que a gente tem no Brasil, que é uma música fortíssima, e eu faço parte dela já há 40 anos, né? Muito legal, muito legal. Inclusive, falando nisso, né, vamos falar um pouco de repertório, o que dá para esperar? Você chegou a comentar, né, do que deve ter de elemento, que são músicas pra cima e tal. Aliás, recebemos aqui, né, uma gravação, eu acho que é Por Você, com muita densidade, muito som, né? É característica dessa apresentação, essa densidade sonora. E o que você traz pro show? Foi ótimo você perguntar isso, porque eu acho que o grande passo à frente em relação ao show de voz e violão é que eu acho que os arranjos podem ser mais elaborados. Então eu tenho condição de criar introduções, algumas texturas nos momentos da canção que são muito mais ricos do que se eu estivesse sozinho com o violão. E, ao mesmo tempo, eu tenho flexibilidade para tocar várias coisas diferentes. Então, a gente, por exemplo, tem horas que eu toco violão e guitarra, tem horas que meu filho toca violão de 6 e de 12 cordas e piano, o Maurício toca guitarra, violão e baixo. Então, a gente tem uma variação de instrumentação muito grande. E, com isso, a gente pode abordar um repertório bastante extenso. Vai desde coisas do primeiro disco do Barão, que eu gravei em 82, com Bilhetinho Azul, ou Todo Amor Que Houver Nessa Vida, até coisas mais recentes do meu último disco, Ao Redor do Precipício, que é o disco que eu lancei exatamente na semana que a pandemia estava começando. Foi um disco que praticamente só foi divulgado pelas redes sociais, porque não houve oportunidade naquela época da gente estar fazendo uma divulgação pessoal, né, personalizada. Então, tem coisas do meu último disco, como Pergunta Urgente, Cartas e Versos, tem coisas do começo, tem grande sucesso do Barão, como Bete Balanço, Por Você, Puro Êxtase, e tem, por exemplo, Balandragem, que é uma música minha, que na verdade foi gravada pela Cássia, é um grande sucesso, uma parceria minha com Cazuza, né? Então tem coisas assim que tem possibilidades de vários lugares, várias origens, né? Um show que literalmente atravessa gerações, né? E eu acho muito curioso. Verdade, são músicas... Só um comentário do título, né, do seu álbum, o último álbum lançado em 2020, Ao Redor do Precipício. Gente, parece assim, muito oportuno, né? Super oportuno. Profético. Só que eu fui profético exatamente na semana que a pandemia começou. E aí acabei sendo uma das grandes vítimas dela, não só por ter ficado em casa praticamente 2 anos sem trabalhar, mas também o fato do disco ter esse nome, né? Porque, na verdade, na época, o disco Ao Redor do Precipício era muito mais uma coisa de que todo dia, quando eu acordava e li o jornal, eu me via numa linha entre 2 abismos. Um é o abismo dessa barbárie que a gente vê de pessoas hoje tão agressivas e com tanto ódio no coração e com capazes de fazerem tantas coisas horríveis que a gente lê pelos jornais, e ao mesmo tempo outras coisas tão maravilhosas que o ser humano é capaz de criar e de construir e de inventar e de transmitir, de realizar, como a relação muitas vezes generosa de pessoas com outras e a criatividade do ser humano em termos de tecnologia. Então, esse Ao Redor do Precipício, no título do disco, era um pouco isso, né? Para mim, era essa sensação de estar sempre vivendo entre essas 2 coisas muito radicais. Uma é a coisa mais linda e a outra é praticamente um inferno, né? Então, o Ao Redor do Precipício era para isso. E, na verdade, dentro do disco tem uma frase de uma música que fala que vive ao redor do precipício, mas aí é dentro de uma relação amorosa, né?
Então são vários sentidos ao redor do precipício que acabaram acontecendo ao mesmo tempo no momento que eu lancei o disco, né? Olha, você comentou de 2 anos, né, de pandemia, longe dos palcos, e agora tá nessa maratona, nesse reencontro, né? Já fez show em Londrina, Curitiba, tá vindo para BH. Como tá sendo esse reencontro para você, né? De rever as pessoas, e também como que você sente que tá sendo pro público? Que tipo de recepção? Tem pedido de música? Como que tá sendo? Eu acho que, assim, nós, artistas, a gente estava sentindo falta do palco. Eu, particularmente, que sou um artista de palco, que gosto de estar no palco, que gosto de estar na estrada, senti muita falta, porque, para mim, o público é o que faz o diferencial de uma noite para outra. Eu sou uma pessoa muito constante na maneira como eu faço o meu espetáculo, e acho que, para mim, a reação do público é o que faz um espetáculo ser diferente do outro. Então eu dependo muito da reação da plateia nesse sentido de alimentar e de me estimular. A outra coisa é a reação do público aos espetáculos novos que vieram a acontecer depois da pandemia. Realmente as pessoas estavam muito carentes. É uma prova de como a cultura, como a arte, ela preenche a vida da gente de uma forma que a gente nem imagina, né? As pessoas, as saudades dos livros, dos filmes, dos shows, do encontro com os amigos para celebrar esses momentos, de estar junto, conversando sobre um livro, de estar junto, assistindo um filme ou indo a um show juntos. Então, isso é uma coisa que eu percebo claramente na plateia, toda essa euforia de estar de volta na rua, curtindo e poder aproveitar momentos juntos. Isso realmente é muito patente nas plateias desde que a gente voltou, né? Perfeito. Frejá, a gente teve também, né? Estamos ainda lamentando a perda, né, de um dos grandes nomes da música brasileira, o Erasmo Carlos, né, o Tremendão. E você conheceu o Tremendão, você teve... eu queria saber como foi receber essa notícia, como está sendo para você nesse momento, que memória que você guarda do Tremendão? Olha, o Erasmo é uma pessoa muito especial para mim, assim, porque além de toda a representatividade que ele tem dentro da música brasileira, seja para a parceria dele com o Roberto, né, todas as canções de Roberto e Erasmo que a gente tem dentro do inconsciente coletivo do brasileiro, fora o fato dele ser uma pessoa fundamental dentro do rock brasileiro, que é onde eu comecei, onde ele foi uma base junto com a Rita Lee e o Raul Seixas. Eles eram a base para a minha geração dos anos 80. Eu fui parceiro eu sou parceiro do Erasmo, a gente tinha uma relação de amizade extremamente carinhosa e ele era uma pessoa muito especial. Eu tenho muitos amigos, mas o Erasmo era uma pessoa muito especial mesmo. Ele era um cara muito generoso, muito carinhoso, bem-humorado, inteligentíssimo, uma inteligência da simplicidade, assim. E para mim foi um choque, foi uma cacetada, foi uma porrada muito grande, sabe? Perder o Erasmo nesse momento. A gente estava, inclusive, voltando a compor juntos. Ele tinha me dado algumas letras para a gente fazer canções novamente. E eu cheguei a fazer uma que ainda não consegui nem mostrar para ele pronta, né? Mas foi uma coisa que essa semana, para mim, foi assim, muito pesada. Ela começou já me jogando no chão, sabe? O que a gente pode fazer é seguir celebrando a vida e a obra dele, porque era uma figura muito querida, muito especial, muito leve, e merece realmente de todos nós as melhores e maiores celebrações. Perfeito. Frejá, conta pra gente o que a gente pode esperar desse showzaço de quinta-feira que vem, o que o público pode esperar e o que você também espera dessa volta a BH. Olha, eu estou muito feliz porque a última vez que estive em BH foi exatamente nessa mesma sala, fazendo um show com a minha banda, que era um show que estava prometido para algumas semanas depois do começo da pandemia, e a gente acabou fazendo em abril desse ano. Então foi uma coisa que demorou 2 anos para acontecer, era uma saudade ali, aquela coisa mal resolvida que a gente resolveu em abril, e agora eu volto para a mesma sala, que é a sala perfeita para esse espetáculo que eu estou apresentando, que é um show para teatro, para a pessoa tentar ouvir, curtir, cantar, se emocionar. Vai ter momentos em que se ela quiser dançar, ela pode dançar também, mas é um show que tem assim, uma parte muito representativa do meu repertório, com um tratamento musical
muito diferente e interessante, que é a obra do Rafael e do Maurício, que foram fundamentais na direção musical desse espetáculo. Na verdade, a minha grande participação nesse show é como cantor, instrumentista e compositor. Mas assim, a direção musical do espetáculo é muito do Rafael e do Maurício, e eu agradeço muito a eles esse carinho, essa dedicação que eles tiveram a esse repertório. E tenho certeza que quem estiver lá para assistir vai curtir muito. Por isso eu convido todos vocês que tiverem interesse a assistir na próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, no Palácio das Artes, Frejá Trio. Espero todos vocês com muita alegria. Um grande beijo, obrigado pelo espaço aqui no programa, mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês, espero vocês lá também. Eu que agradeço, Frejá, mas eu queria antes de te liberar, queria só uma coisinha. Você comentou aqui que tem algumas composições, né? Eu queria saber, você tem um disco lançado em 2020, que ainda não teve a oportunidade de fazer show. Além do Frejá Trio, imagino que você deve estar trabalhando nesses projetos também. Tem algum que já está mais engrenado? Bom, além do Frejá Trio, continua o meu show com a minha banda, continua acontecendo. E eu tô compondo, agora voltando a compor. Eu sou uma pessoa que compõe em períodos, assim, eu não componho toda hora. Eu, de repente, tem alguns momentos que eu componho, faço 3, 4 músicas, aí depois passa um tempo e aí eu volto a fazer mais algumas. E eu estou começando a voltar a compor agora. E eu, antes de fazer qualquer outro trabalho novo, além desse do trio e da banda, eu quero muito voltar com a banda a fazer um pouco desse repertório do disco Ao Redor do Precipício, que não foi para a estrada praticamente, né? Fora essas 2 músicas que eu toco no show do trio, eu toquei uma música no show da banda, mas ele não está representado dentro do meu repertório como eu gostaria, então em algum momento eu devo fazer alguma coisa dedicada a ele. E eu tenho um projeto também de blues brasileiro que está assim, praticamente formatado, era só uma questão de em algum momento conseguir realizar financeiramente esse espetáculo para ele acontecer. Então, um show que está na minha cabeça pronto, já tenho repertório, já tenho banda, tudo pensado na minha cabeça. É só uma coisa de realmente conseguir viabilizar ele logisticamente e economicamente, né? Então tem coisa boa vindo por aí. Sem dúvida, é isso. Muito obrigado mais uma vez por essa conversa maravilhosa. É uma delícia de bate-papo, viu? Muito obrigada, Frejá. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês dois, agradeço demais aí o espaço e espero todos vocês lá no dia 1º de dezembro. Um grande beijo, tá? Beijo na primeira fila, vou dar o serviço agora correto. Vamos lá. Frejá Trio, quinta-feira, dia 1º de dezembro, para abrir dezembro com chave de ouro, às 9 da noite, no Grande Teatro Semig, Palácio das Artes. Fica ali na Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro de Belo Horizonte, no coração Belo Horizontino. Ingressos à venda pelo eventim.com.br e nas bilheterias do Palácio das Artes.